Olá, tudo bem? Há muito tempo eu não gravo. Durante os últimos 2 meses e meio, eu estive me dedicando ao meu pai, que estava bem doente, e ele partiu no último dia 14. E hoje eu recebi uma estatística do Google, aliás, do YouTube, falando sobre como está o meu desempenho, né, nos meus vídeos do YouTube. E estou muito feliz com os últimos resultados. E uma coisa que me chamou a atenção é que meu público é de pessoas acima dos 50 anos. A maior parte do público está acima dos 50 anos. E eu achei muito interessante que eu pudesse falar a respeito de assuntos relacionados a essa faixa etária. Eu completei 60 anos esse ano. E foi muito interessante me tornar idosa. A vida toda eu gostei de viver e sempre me senti uma pessoa bonita, independente se fosse ou não. Sempre gostei de mim. E quando eu me tornei idosa, eu me tornei idosa com muita alegria, porque eu tenho certas crenças, certos posicionamentos que me permitem dizer que eu não sou uma pessoa influenciável pela mídia e pelos modismos sociais. Eu não faço sacrifícios para me tornar mais bonita, eu não me sujeito à dor para me tornar mais bonita, para evitar o envelhecimento normal. Eu sou da opinião que o meu corpo é um veículo de vida e que eu sou muito grata a ele. Então eu não infrinjo dor, muita dor, como plásticas. Não sou contra quem faz, acho muito bonito as mulheres mais maduras e bem, mas eu não infrinjo dor ao meu corpo por vaidade. São posicionamentos filosóficos, posicionamentos de vida que cada um tem o seu e é esse o meu. Mas o que me chama a atenção nesse processo de envelhecer é a seriedade que a vida passa a ter, principalmente quando a gente começa a presenciar a partida dos entes queridos, quando a gente começa a fazer os balanços da vida que levou, dos erros que cometeu, dos caminhos que escolheu. E eu acho muito interessante a gente pensar nisso com amor. Envelhecer faz parte e os balanços acabam acontecendo, independente da gente ter esse propósito. Chega uma hora que, principalmente depois de um sepultamento, depois de uma semana em que a dor começa a ser melhor administrada, a gente começa a se perguntar: o que a gente está trazendo da vida? O que a gente tem para dizer sobre a vida? Sobre os entes queridos, sobre as vivências, sobre as experiências, sobre as percepções, os aprendizados, principalmente os aprendizados. E uma coisa que eu fiz muito durante esses dias de luto foi trabalhar essa reflexão sobre a vida vivida, né? A convivência com meu pai, o que eu aprendi com ele, o que ele deixou para mim, o que existe dele em mim. E só ficou muita gratidão. Principalmente porque, não sei se foi a psicologia que adestrou meu olhar para isso, ou se é a própria postura de vida herdada da minha mãe, dele. No final das contas, é tudo como deve ser. No final das contas, até os erros têm motivos, origens e funções. Meu pai sofreu muito no final. Foram 2 meses extremamente dolorosos. Até hoje eu sonho, quando eu caminho, eu sonho que eu estou caminhando pelos corredores do hospital. E um dia eu queixei com uma enfermeira, quando ele teve uma piora. Ele sofreu 2 quedas na casa de repouso onde ele vivia. Com Alzheimer, eu não conseguia cuidar dele. E lamentei que se não fossem as quedas, ele não estaria naquele estado. A enfermeira então disse assim: Deus às vezes precisa só de um argumento
quando ele pensa que é a hora. Então não pense assim. Se não fossem as quedas, seria outra coisa. Então hoje eu quero falar para as pessoas que têm mais de 50, que seguem meu canal. É um prazer muito grande saber que esse público me acompanha, porque eu sinto como se a maturidade, como se a sabedoria fossem valorizados, principalmente nessa faixa etária, quando a gente já venceu muito das ilusões da vida. E eu não estou falando de depressão, eu não estou falando de perder o vício da vida, eu estou falando de sabedoria, das aprendizagens que a gente vai acumulando e nos aprimorando, nos refinando. Então, para nós, com mais de 60, que acumulamos as perdas, eu acho muito importante a gente ter esse posicionamento sábio sobre as perdas. Perda da beleza física, a perda da energia física. Obviamente que existem maneiras de a gente prolongar a juventude, prolongar a energia, né? As atividades físicas, a boa alimentação. Mas chega uma hora que o tempo é definitivo, ele define. Então, eu gostaria de falar que mesmo estando nesse momento de luto, de processamento da dor, da perda, mas alívio pelo fim do sofrimento do meu pai. Há 3 anos e um pouco eu perdi um irmão também. E estas perdas vão adestrando a gente, vão nos fortalecendo e ensinando a gente a refletir sobre qual é o sentido da vida. Por que a gente está aqui? Qual é a utilidade da vida? E uma das coisas que meu pai me ensinou com muitos exemplos é buscar, aprimorar, desenvolver, pesquisar, construir, fazer. Meu pai foi um fazedor, escritor, artista plástico, cantor, compositor, já falei, pesquisador, espiritualista, terapeuta, professor. Uma vez, eu já falei sobre isso uma vez meu pai saiu pela casa pegando os nossos cabelos, manuseando os nossos cabelos para sentir a textura, até parar no meu irmão mais velho e cortar um tufo de pelos, de cabelos por baixo assim dele. E a gente ficou, que é isso, papai? Tá ficando doido? Ele disse, tô precisando de pincel. Ele estava precisando de fazer pincéis para pintura. Os pincéis dele não estavam bons, os filetes, né? Os pincéis destinados à pintura de linhas finas. E só o cabelo do meu irmão mais velho que serviu. Então papai sempre foi assim. Ele sempre foi um fazedor. Não tinha limite para ele. E a gente naturalmente, os filhos, copiamos isso dele. Não tem algo que a gente não queira fazer que a gente não consiga. De algum modo ou de outro, respeitando, é lógico, o nível de complexidade de cada coisa assim. Então, ao falar sobre isso, eu chamo atenção para nós, as pessoas com mais de 60, as pessoas acima de 50, que a coisa mais linda da vida é honrar a vida. É entender que cada erro foi motivado por uma imaturidade, uma força maior, inconsciente, uma demanda interna incontrolável. E que os erros, na verdade, são tentativas de acerto, porque através deles a gente se aprimora. A dor é uma maneira da gente experimentar a resiliência, a resistência, a determinação e o perdão. Sem a capacidade do perdão, nos tornamos pedras. Então, quando a gente pensa nas coisas que nos acontecem, até o que é ruim tem utilidade. E a gente não deve se sentir menor ou inferior ou destruído por isso. Eu celebro a vida do meu pai por tudo de lindo e forte que ele deixou em mim. E a minha proposta para os anos que ainda tenho, se caso há essa possibilidade, é honrá-lo
construindo sempre o melhor de mim. Sempre trazendo para as pessoas o melhor de mim. E eu acredito que essa minha receita, que é para mim, possa ser útil para as outras pessoas. Acreditar que a gente é capaz, acreditar que a gente tem luz, cor, valor, poesia e que a gente pode construir, pode produzir coisas. Que a vida não precisa ser um mero despertar, comer, trabalhar, dormir, interagir. A vida pode ser muito mais que isso. Meu pai me ensinou isso. Ele deixou muito trabalho bem feito. Deixou muitas ações bonitas. E é isso que eu pretendo fazer com a minha vida também. Vivendo cada dia, a beleza de cada dia. Dando sentido à minha vida, produzindo, criando, encantando. Então, para você que me assiste, eu quero agradecer por esse ano, por toda essa caminhada que fizemos juntos. Agradecer pela sua audiência. Não somente as pessoas a mais de 50, mas todas as pessoas que me assistem. Quero agradecer imensamente pela sua companhia. Estou sempre aberta a conversar e a atender qualquer pedido sobre dissertar alguma coisa, falar sobre alguma coisa. Muito obrigada por estar aqui comigo e um feliz 2025 para você. Que você se realize plenamente, independente da opinião dos outros, independente do parecer dos outros, seja você. Um grande abraço.